Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, o seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de discutir ideias, conhecer pessoas e ler livros, você está no lugar certo. Já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, já dê o seu like. Nós estamos aqui na segunda parte do nosso vídeo de 30 leituras de 2022. Já fizemos a primeira parte, onde a gente falou dos 10 primeiros livros, e agora a gente vai dar continuidade, falar de mais 10. E ao final, vamos falar dos 10 últimos e vamos deixar aí o nosso top 10, os 10 melhores livros lidos em 2022. Sobre esses 10 melhores livros, certamente teremos vídeos específicos aqui, onde a gente vai detalhar, esmiuçar cada uma dessas obras. Aqui a ideia é fazer um grande panorama e mostrar para vocês a maior quantidade possível de livros, para que vocês tenham aí estímulo para ler, de repente, uma dessas obras, conhecer esses autores, ir atrás de outras obras produzidas por eles. Então a ideia aqui é basicamente deixar um grande cardápio para você escolher aí suas próximas leituras, tá? Essa é a ideia. Então vamos dar continuidade, então, com o 11º livro lido em 2022. Esse livro eu não tenho aqui físico, porque eu li esse livro em PDF, num projeto de leitura fantástico, sobre o qual eu quero muito falar aqui com mais detalhes também, que é o Clube de Leitura Normal, que é um clube de leitura coordenado aí pela Maria Camila Moura, uma figura sensacional que tivemos o prazer de conhecer quando ela esteve aqui em Salvador, e certamente a gente vai falar muito mais sobre o Clube de Leitura Normal, porque nos dá a oportunidade, inclusive, de conhecer obras que estariam eventualmente fora do radar e que nos foram muito proveitosas na medida que nos foram apresentadas aí dentro do contexto do Clube de Leitura, que é um contexto que é uma leitura muito mais detalhada do que se possa imaginar aqui fazer individualmente, né? Se fazer uma leitura dentro do Clube de Leitura e ainda mais dentro do Clube de Leitura Normal da Maria Camila Moura, que detalha a vida do autor, que detalha o contexto, que detalha que faz reflexões fantásticas sobre a obra. Então é um outro patamar de leitura, e certamente a gente vai falar muito aí sobre o Clube de Leitura Normal ao longo da vida do canal, né? Não só agora em 2023, mas também em outras oportunidades. Sempre que a gente puder falar aqui sobre essa experiência de leitura que é o Clube de Leitura Normal, a gente vai falar, porque vale muito a pena e está fazendo muita diferença aí na nossa vida, na nossa experiência literária. Mas o Clube de Leitura Normal nos ofereceu aí um livro que foi uma das grandes leituras também de 2022, um livro bastante conhecido, autor clássico, super conhecido. O livro também, um dos mais conhecidos desse autor, um livro profundo, um livro também impactante, e que se coloca aí dentro de uma bibliografia bastante rica, do qual eu já tinha um conhecimento, e como eu coloquei na primeira parte dessa trilogia, aqui desses 3 vídeos sobre as nossas leituras de 2022, eu vou trazer alguns outros textos que eu tenho aqui comigo, alguns que eu já li, alguns que eu tenho interesse de ler, e que se relacionam com os livros que eu estou falando agora, referente às nossas leituras de 2022. Então, o livro que eu vou falar agora, que foi nosso 11º livro lido em 2022, é o Demian, do Hermann Hesse. É um livro de 1919, um livro de 1919, livro é bastante conhecido, bastante falado. Eu, inclusive, quando comentei sobre esse livro aí nas redes sociais, fui recepcionado com: poxa, o melhor livro que eu já li, livro surpreendente, você vai adorar. Então foi muito bom ter esse feedback em relação às pessoas que tinham conhecimento sobre o nosso Demian, aqui do Hermann Hesse. Do Hermann Hesse eu já tinha lido uma outra obra, também essa magnífica, uma das melhores leituras que eu fiz, que é esta aqui, que é o Siddhartha, de 1922, né? O Demian é de 1919, depois temos o Siddhartha aqui, que é de 1922, e depois vamos ter um outro livro muito conhecido dele também, que é o Lobo da Estepe, que é de 25. Esse aqui, leitura impactante demais, coisas desse livro que eu trago até hoje comigo, frases desse livro que eu uso para refletir até hoje, principalmente com relação à questão do tempo, com relação ao sentido do tempo, com relação ao sentido o propósito, né, de como nós conduzimos a nossa vida. Então, livrinho aqui magnífico sobre conhecimento, autoconhecimento, reflexão sobre a própria vida, reflexão sobre a natureza da nossa existência. Vale demais, livro curtinho, mas pesa 1 tonelada, como eu costumo dizer. E do Hermann Hesse, eu, em 2022, tive a oportunidade de absorver. Eu não conhecia, evidentemente, a obra assim, de maneira mais aprofundada do Hermann Hesse, vim conhecer através do Clube de Leitura Normal e da leitura do Demian. E nessa minha pesquisa, nesse meu conhecimento,
né, nessa minha aproximação do Hermann Hesse, venham a saber que ele tem uma grande obra-prima também, além de vários grandes livros, mas o que ele considera, o próprio Hermann Hesse considera a sua grande obra, que é uma obra já bem tardia, uma obra de 1943, que é este livraço aqui, que eu adquiri este ano, que é O Jogo das Contas de Vidro. Né? Esse livro aqui, segundo o próprio Hermann Hesse, calhamaço, é o livro da vida dele, é o livro que ele considera sua obra-prima. Então, tudo dando certo, leremos aí O Jogo das Contas de Vidro em 2022 e 2023, e quem sabe, trazendo aí certamente um livro desse, cabe fazer um vídeo bem aprofundado, aquele caprichado, para a gente discutir aqui ponto a ponto dessa obra. Sobre o Demian, né, que é o que a gente está nos proporcionando aqui, falar sobre esses outros livros do Hermann Hesse. Demian, livro excelente também, excelente leitura. Aí, fruição pessoal, repertório, aquela coisa de você gosta mais de um livro, você gosta menos de outro livro. Quando eu digo gosta, não vou nem colocar o aspecto pejorativo, né? Acho que muita gente diz que livro se analisa, né? Não é uma questão de gostar ou não gostar. Eu aqui não analiso livros com essa profundidade. Não sou um literato, não sou um estudante de literatura, não sou um professor de literatura, como existem vários grandes mestres que eu acompanho, que sigo, que tenho o maior carinho e a maior admiração aqui no YouTube, mas eu não sou, né, não estou nessa categoria, estou na categoria de leitor. Então aqui eu falo da minha fruição, da minha experiência de leitura. Então, enquanto experiência de leitura, o Siddhartha foi muito mais impactante para mim. Certamente contexto, o momento que eu li o Siddhartha, de repente essas questões estavam mais pungentes na minha vida, e lendo agora o Demian, talvez outras questões estivessem mais resolvidas. Não vou entrar no mérito, porque acho que isso caberia até uma análise até mais aprofundada mesmo, mas em termos de fruição pessoal, em termos de leitura, de experiência literária pessoal, o Siddhartha foi mais impactante para mim. O que não desmerece em nada o Demian. O Demian é um excelente livro. E acompanhamos aí, né, a evolução do Emil Sinclair, né, nosso personagem principal, inclusive é usado como pseudônimo do Hermann Hesse para dar a autoria desse livro na época que ele foi lançado, em 1919. E conta um pouco dessa história, dessa figura do Emil Sinclair, uma figura que estava em formação, né, que estava se descobrindo, né, um adolescente, que tinha todas aquelas dúvidas e aquelas angústias de um adolescente, mas que cruza no seu caminho uma figura fantástica, que é o Demian, né, que é esse personagem, que é cheio de simbolismos, cheio de reflexões sobre a vida, reflexões sobre como nos colocarmos diante da vida, e tem um profundo impacto na vida do Emil Sinclair. Então, Demian tem várias camadas. Acho que é um livro que vale a pena fazer aí um vídeo específico, uma análise específica, porque tem muitas camadas a serem trabalhadas. E certamente foi uma das melhores leituras feitas em 2022. O Demian, de Hermann Hesse, 1919. Então, vamos adiante. Aqui temos a próxima leitura, que foi a leitura, nosso 12º livro de 2022. Bom, aí eu vou dar uma paradinha, respirar fundo, porque, como eu disse no primeira parte desse vídeo, eu tive uma decepção literária com a leitura do Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. Falei sobre isso na primeira parte, foi um dos primeiros 10 livros que eu li em 2022. Então tinha muita expectativa sobre aquele livro, me decepcionei e disse, quase ganhava a medalha de ouro de decepção literária do ano, mas não vai ganhar porque tem um outro mais forte. E vamos falar sobre esse outro mais forte, essa minha grande decepção literária de 2022, o que não quer dizer absolutamente nada com relação à qualidade do livro. O livro é um clássico da literatura mundial, merece estar nessa condição, inquestionável. Então não vamos falar aqui no âmbito da relação objetiva da obra dentro da literatura mundial. Não é isso, não está isso em discussão. O livro é um clássico da literatura mundial, merece ser lido a qualquer momento. Estou falando aqui da minha experiência pessoal com essa obra, que era uma obra que eu tinha uma expectativa imensa e que infelizmente não se consolidou. Estou falando aqui de nada mais, nada menos do que o Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Bom, é um livro aí de 1856, clássico da literatura mundial, leitura obrigatória. Vamos agora falar, talvez, por que não foi tão... a minha relação com esse livro não foi tão fácil, não foi tão fluida, vamos dizer assim. Dois aspectos que eu acho que merecem ser pontuados. Vou colocar 3 aspectos. Primeiro aspecto, a questão do estilo em que ele é escrito. Magnífico. Vou falar os aspectos, primeiro os aspectos positivos.
a escrita desse livro é como se fosse uma escultura literária. É belíssima. Estilo literário é belíssimo. A descrição das cenas, a descrição dos lugares, a descrição dos sentimentos colocados aí nos personagens, não tem o que dizer. Cada frase desse livro parece que foi esculpida. Assim, não é à toa que o Gustave Flaubert demorou 5 anos para escrever esse texto. Então, relação à escrita, inquestionável, né? Ponto alto aí da minha experiência literária, da minha experiência de leitura com esse livro, foi a sua escrita deliciosa, sua prosa poética magnífica. Eu queria chamar a atenção, não vou entrar em detalhes, né? Não sei se vou fazer um vídeo sobre esse livro, por conta dessa questão de ter sido uma decepção. Talvez faça, porque é um livro que merece, né, ter um olhar detalhado, independente, né, de gostar ou não do livro, mas merece ser olhar detalhado. Mas eu queria chamar a atenção para uma cena que mostra muito essa qualidade da escrita desse livro, que é a cena da carruagem. Quem já leu o livro deve estar se recordando da carruagem, das leituras de cartas, dessas cartas voando ao final aí pela janela. Então, a forma como ela é escrita, a forma como ela evolui, como essa cena ela evolui na escrita do Gustave Flaubert é fantástica. É fantástica para chegar naquele ápice, naquele apoteose final, e você inspira e diz, rapaz, o que é que eu acabei de ler aqui? Realmente primoroso. Então, com relação a estilo literário, estilo, né, escrita, a forma como o livro é escrito, inquestionável, excelente. Segundo ponto que eu acho que vale a pena mencionar também como ponto positivo é a coragem desse livro, né? Esse livro é escrito aí no século XIX, né, e traz uma personagem que se coloca dessa forma, né? Eu não vou entrar no mérito aqui do texto, do enredo em si, mas é uma personagem corajosa, uma personagem feminina, uma protagonista feminina, e que se coloca numa posição onde assim que não seria tão lisonjeira diante do conservadorismo da família francesa, vamos dizer assim. Então ela está numa posição muito marginal do que seria o papel de uma dona de casa, de uma boa esposa francesa. Então esse é um ponto que eu acho interessante do Flaubert, né, ele ter lançado mão disso. Inclusive houve uma ação judicial contra a publicação do livro na época, né, mostrando exatamente o impacto que ele tinha, até o risco que ele trazia para as instituições da família francesa, as instituições tradicionais da França. Então a gente está falando disso, a gente está falando de um livro muito corajoso nesse aspecto. Então também é outro ponto positivo que eu acho importante, né, em termos de contexto histórico, é também um livro marcante. Onde é que está o meu problema com o livro? E, claro, tem nada a ver com o livro, tem a ver comigo, com o meu repertório, com a minha relação no momento que eu estava lendo o livro. É a questão do enredo. Essa coisa desse enredo, dessa mulher, desse marido que tentava ali de alguma maneira fazer um bom casamento, mas esse casamento não estava à altura do que essa mulher esperava, e essa mulher acaba indo por outros caminhos aí, buscando, né, outras sensações, e nessa busca se envolve nas questões aí de ter que passar por situações apertadas. Então como é que eu vou justificar esse gasto aqui, porque esse gasto é para o amante. Bom, em resumo da história, em algum momento eu me sentia vendo uma novela mexicana, sabe? Aquela coisa, aquele romance, não sei, como eu disse, culpa, meia máxima culpa, culpa zero do autor. Mas eu tenho que dizer o que eu senti na leitura, e a minha sensação foi essa. Escrita fantástica, uma obra que tem um lugar na história da literatura, também pela sua coragem, né, em se colocar dessa forma, mas que infelizmente o enredo para mim, a história em si para mim, não bateu tão bem. Mas tá aí, leitura, é aquela leitura que também eu iniciei, não queria parar, até porque diferente do Gênio Egoísta, que a leitura em si foi dura, foi difícil, a leitura desse texto é magnífica, você lê brincando, o texto é muito gostoso de você ler, porém faltou aquele conteúdo, a embalagem era fantástica, era muito bonita, e quando você apertava o conteúdo, não sentia toda a substância. Então essa foi a minha reflexão pessoal. Como eu disse, minha máxima culpa em talvez não ter gostado tanto aí do Madame Bovary, do Gustave Flaubert, mas certamente vale o seu papel aí, o seu lugar no panteão da literatura mundial. Seguindo adiante, temos aí mais um livro desta, que também foi uma das grandes descobertas que fiz em 2022, ao lado do Sartre. Eu diria que foi a minha segunda maior descoberta, porque nem cabia alguém que já lê de maneira intensa, de maneira muito, muito sistemática, desde 96, que é o meu caso,
não conhecer mais profundamente essa autora fantástica, que eu tive contato em 2022, já coloquei aqui na primeira parte do vídeo sobre essa obra-prima que é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, e tive a oportunidade também de ler um outro Clarice Lispector, que é este aqui, é o nosso Para Não Esquecer, de 1978, coletânea de textos da Clarice Lispector. Com um detalhe, não é uma coletânea de textos eminentemente literários, né? Não são contos literários, são textos, são alguns ensaios, são aforismos, né, que ela traz aqui. É um livro de um pequenininho, curtinho, mas muito, muito, muito rico, como tudo que Clarice Lispector escreve, né? Eu costumo dizer que Clarice impacta muito mais pelo que está nas entrelinhas do que ela escreve do que pelo texto em si. O texto é brilhante, mas o que aquilo desperta na gente é ainda mais fascinante. Então, Para Não Esquecer, da Clarice Lispector, coleção de ensaios, de textos, de aforismos magníficos aí. Clarice Lispector não é, vamos dizer assim, não tem erro. Pode ir seguro, porque você vai ter uma leitura satisfatória. E ainda mais interessante nessa minha jornada com Clarice Lispector em 2022 foi a oportunidade de ler um outro livro, que foi nossa leitura aí, nossa 14ª leitura de 2022, que é uma obra sobre a Clarice Lispector. Porque uma coisa é você ter o contato com o texto em si, né, com a obra literária, o que já é fascinante, já é essa, eu diria assim, essa leitura virgem, essa leitura, essa primeira leitura, esse primeiro contato com a autora, ele por si só, no caso da Clarice Lispector, obviamente, uma autora brilhante, já tem um impacto muito grande. Mas quando você pode ir atrás de uma leitura mais técnica sobre a autora, né, uma leitura que estuda a autora, que estuda as técnicas que ela usa, que estuda a estrutura de texto que ela usa, eu acho que isso você ganha uma nova dimensão. Aquela dimensão mais afetiva, mais subjetiva da leitura, ela ganha também uma dimensão objetiva. Foi isso que a gente conseguiu aqui ao nos depararmos com esse excelente livro, que foi nossa 14ª leitura, A Tessitura Dissimulada, o Social em Clarice Lispector, da Neiva Cadota, de 92. Livrinho muito interessante, um livro técnico, um livro que analisa o texto da Clarice, analisa algumas obras específicas da Clarice, inclusive, aprofunda ali, vai na frase, no uso, inclusive, de algumas técnicas, como eu disse, de repetição de palavras, de repetição de letras. Então ela vai, é um estudo bem detalhado sobre essa produção da Clarice, né? Então achei muito interessante, que é você absorver uma outra dimensão da leitura, que não é apenas a dimensão do texto literário em si, mas textos que vão colocando outras camadas sobre aquela sua leitura. Então certamente ler Clarice Lispector depois de ter lido a Neiva Cadota ganha uma outra textura, vamos dizer assim. Então foi muito interessante ter lido a Tessitura Dissimulada, inclusive logo depois de ter lido Para Não Esquecer, da Clarice Lispector. Muito interessante quando você vê a autora como produtora de conteúdo, como produtora de significado, e depois vê uma outra autora que avalia a de cá, né? que olha essa primeira como objeto de pesquisa e não apenas como a produção de assim literária em si, mas como um olhar mais técnico, um olhar mais aprofundado. Colocando entre aspas, colocou Clarice Lispector sob a lente do microscópio, vamos dizer assim. Então acho que foi bem interessante absorver esse outro lado aí da Clarice a partir do olhar da Neiva Cadota, da pesquisadora Neiva Cadota. E aí vamos aí para o nosso 15º livro de 2022, autor bastante conhecido, grande figura de divulgação da filosofia, das reflexões filosóficas no Brasil, faz parte da Santíssima Trindade dessa corrente de filósofos pop, se a gente pode chamar assim, ao lado do Luiz Felipe Pondé e do Mário Sérgio Cortella. Eu estou falando nada menos do que o nosso querido Leandro Carnal. Leandro Carnal, que foi a nossa 15ª leitura, com o seu Dilema do Porco Espinho, né, de 2018. Livro muito interessante, primeira leitura que eu faço do Carnal. Certamente, se tiver oportunidade, farei outras, porque o que é que a gente conhece já do Carnal? É um cara que tem um conhecimento, se não me engano, já produziu vários livros aí, certamente acho que a gente vai poder ler mais do Carnal aí para frente, mas é um cara que tem certamente um conhecimento, né? Já mostrou isso diversas vezes, tem um repertório muito vasto, e uma coisa que o Carnal tem muito interessante, que eu gosto muito,
que é essa relação que ele sempre faz entre a filosofia, as reflexões filosóficas e a arte, né? O campo da arte, o campo da imagem, o campo da música, o campo da literatura. Eu acho muito legal quando você consegue fazer uma reflexão aprofundada, buscando interagir com outras formas talvez mais sensoriais, né? Aliar a racionalidade com esse aspecto mais sensorial que a arte pode trazer. Então, livro muito interessante, fala sobre um tema particularmente contemporâneo, né? Talvez um tema que sempre esteve presente na vida em sociedade, porque é o contraponto dessa vida em sociedade, mas que no momento atual acho que ele tem ainda mais peso, que é a questão da solidão, né? Como nós que somos seres sociais, seres que são moldados para a vida em sociedade, em alguns momentos nós temos que encarar essa condição de solidão, seja a solidão pelo isolamento, seja a solidão da solitude, né, de uma solidão mais positiva, vamos dizer assim. E aí eu trago já um dos aspectos mais interessantes que ele coloca aqui, que é a importância da solidão para a religião, por exemplo, que não é visto como uma coisa negativa, mas sim como algo que você precisa estar só para poder encontrar o divino, para poder encontrar a transcendência. Então, como o papel da solidão se reflete em várias religiões, né? Então, achei um dos pontos altos desse livro para mim. Mas fala também de outro tema muito caro ao Karnal, que é a questão da solidão contemporânea, né? Das redes sociais, dessa coisa da internet, das várias relações, né? Você tem muitas relações, mas com pouca densidade, né? Essas relações são muito fragmentadas, muito superficiais. Então ele coloca isso de maneira muito boa no livro também, esse aspecto de uma solidão cercado, né? Uma solidão dentro da multidão, né? No caso é uma multidão virtual, mas que não deixa não é capaz de não gerar também uma solidão pessoal, uma solidão subjetiva, uma solidão sentida por cada pessoa, ainda que você esteja cercado aí de entes virtuais, né, de pessoas virtuais. Então é um outro tema interessante. E por fim, também nesse livro, é a questão como eu comentei, da relação que ele faz com a arte. Então ele traz aqui, por exemplo, a imagética da solidão, né, como as artes refletiram, né, e ilustraram a solidão. Ele traz aqui, por exemplo, um quadro que é clássico, que é o Nighthawks do nosso querido aqui, como é o nome dele? Hopper, né? Nosso Hopper. Esse quadro é muito conhecido porque ele justamente ilustra essa solidão urbana, né? Essa solidão moderna, né? Essa coisa de quase uma falta também de localização, uma falta de sentido de lugar, que as pessoas se sentem meio soltas nessa imensidão urbana, né? Então achei bem interessante essa menção que ele fez aqui ao Hopper e ao Nighthawks, que é um quadro, né, uma imagem bastante conhecida, até no campo do urbanismo também, né, que é a área que eu atuo. O Nighthawks é muitas vezes citado em textos sobre urbanismo justamente para ilustrar essa solidão urbana, né? Você está cercado de pessoas, mas intimamente só. Então, muito interessante, leitura que valeu muito a pena aqui, O Dilema do Porco-Espinho, do Leandro Carnal. Seguindo adiante, que senão a gente já vai ficar com um texto muito longo novamente, temos nossa 16ª leitura de 2022, que foi O Pensamento do Coração e a Alma do Mundo, do James Hillman, né? Um livro aí de 2010, não conheci o autor, surpresa também, muito legal, surpresa, essas coisas, essas leituras que você faz, é aquela velha história, às vezes você tem muita expectativa, a expectativa não corresponde, vem a decepção. Às vezes você não tem expectativa nenhuma, se depara com uma pérola dessa, a sensação é muito agradável, né? Aquela felicidade surpreendente, né? Que você não esperava ter uma determinada leitura. Não conheci o autor, como eu disse, mas gostei muito da leitura. Uma leitura que lida muito com dois aspectos interessantes: o espiritual e a racionalidade, o espiritual e a sensação. Então ele lida o espiritual e o psicológico, né? Ele lida muito com isso, né? A alma e a mente, a alma e o corpo. Então é bem interessante, em alguns momentos resvala, mas resvala muito distante de uma autoajuda, mas não vou colocar autoajuda aqui no aspecto pejorativo, não é algo que eu tenha muito contato, efetivamente, mas assim, em alguns momentos resvalou, mas se resvalou foi quase que imperceptível, né? Porque realmente é um livro que trabalha com um texto muito sério, um texto muito conciso, um texto muito coerente com o que se coloca. Então, valeu muito a leitura. Como eu disse, foi uma das grandes surpresas aí, das grandes e agradáveis surpresas de leituras em 2022.
O Pensamento do Coração e a Alma do Mundo, do James Hillman. Tem uma das melhores frases que eu li em 2022, que ele fala: estamos cada vez mais encontrando sentido e cada vez menos encontrando respostas. Então é aquela velha, sabe, você já viu aquela história do você prefere ser feliz ou estar certo? Então eu associei um pouco essas reflexões do James Hillman com essa ideia de o que é melhor, ser feliz ou estar certo. Às vezes não vale a pena você ficar numa discussão para estar certo, vale a pena você deixar a vida caminhar e você buscar a sua felicidade. Obviamente dentro daí das nossas responsabilidades sociais, né? Nós vivemos em sociedade, então a gente tem que ter sempre em mente que não dá para a gente seguir sozinho no mundo, pensando apenas na nossa felicidade. Claro que a gente tem que pensar num contexto societário, num contexto comunitário. Mas acho que fica bem claro aqui a mensagem dele nesse sentido, de que reflita bastante sobre que guerras valem a pena serem travadas, né? Acho que esse é um ponto que eu queria chamar a atenção aqui com a leitura do James Hillman. Vamos adiante com o nosso 17º livro, lido em 2022. Novamente, autor que nós encontramos em 2022, que foi muito marcante em 2022 e que eu pude aí ler alguns livros dele, né? Já comentei aqui 2 anteriormente e comento aqui do terceiro, que é o nosso querido Jean-Paul Sartre, dessa vez com o seu Esboço para uma Teoria das Emoções, de 1939. Que belo livro, finíssimo, livrinho, mas, como eu sempre digo, pesa 1 tonelada. Sartre, sendo Sartre, né, com uma grande diferença. O texto, a prosa de Sartre está aqui, com uma diferença. O que a gente lia anteriormente, tanto a Náusea quanto o Muro, foram textos literários. Aqui nós temos um Sartre intelectual, um Sartre que faz um pensamento, né, constrói um texto um texto, vamos dizer assim, mais teórico, né? E aqui qual é a base do texto, né? O que é que o texto fala? Claro que valeria a pena falar muito mais sobre esse texto, valeria a pena explorar suas várias camadas, mas o que é a mensagem principal? Uma crítica ao racionalismo e vendo a esperança num novo campo que se formava naquela época, nos anos 30, que era a fenomenologia. Esse texto ele reflete sobre como a fenomenologia pode ser uma esperança para furar aí essa barreira do racionalismo positivista e reflete os estudos que o próprio Sartre fez sobre o Edmund Husserl, que é o grande pai da fenomenologia. Então, texto teórico, texto aí que tem um Sartre, né, numa outra perspectiva, mas com o brilhantismo do texto que o Sartre deixa em qualquer uma das suas obras. Vamos seguir adiante. Temos aí o nosso 18º livro de 2022. Bom, autor também que eu gosto muito, autor que eu já li, vou trazer outro livro dele aqui na minha pelinha de referências, mas gosto muito desse autor. É o equivalente, guardar as proporções, com o nosso Carnal, só que é o Carnal francês. Estou falando aqui de ninguém menos do que o Alain de Botton, com o seu Ensaios de Amor, que é um livro de 2003. Livro dele aqui, nossa 18ª leitura, 2022. Livro interessantíssimo, com um detalhe: quando eu vi o texto, quando eu vi o título, achei que era um livro mais teórico, até porque a minha referência do Alain de Botton são livros teóricos, e aqui eu já trago na planilha de referências um outro livro fantástico, esse, sem dúvida, esse aqui é leitura obrigatória. Se tiver em algum sebo, alguma feira de livros que tem esse livro, normalmente eu comprei bem baratinho por conta disso, foi no aeroporto. Pode comprar, que é tiro certo, é um livro muito, muito bom, e você vai adorar essa leitura, que é o Desejo de Status. Esse livro aqui é excelente, já li, leitura prazerosíssima, muito atual, mas com aquela erudição do Alain de Botton, que a gente vai encontrar também no Ensaio de Amor. Porém, como eu disse, achei que era um livro teórico e não é. O Ensaio de Amor é quase que um romance que fala sobre as várias fases, né? A gente acompanha um casal ao longo de todas as fases da relação amorosa, desde o encantamento inicial até aquele momento de furor mais intenso, e aí o texto é bastante explícito em alguns momentos, né? Deixo aqui o alerta, e depois ele avança aí para a monotonia e para o fim da relação. Isso aqui não é spoiler, eu imagino, porque, como eu disse, é um livro, é um romance amoroso de um autor que é um filósofo. Então acho que o que o Alain de Botton quer ilustrar com esse texto aqui é muito mais essa passagem dessas várias fases, né? Essa transição de uma fase para outra.
Acho que esse é o foco do livro. É interessante você entender. O livro é uma história de amor que começa e termina. Mas o que acontece ao longo desse processo é muito interessante a gente observar sob a lente do Alain de Botton. Então, fica aqui o ensaio de amor, mas fica bem mais aqui o desejo de status, viu? Esse aqui, livro belíssimo. Seguindo adiante, vamos para o nosso 19º livro de 2022. Autor super conhecido, clássico, conhecido pelas suas distopias, uma delas, livro obrigatório, né? Todo mundo certamente já ouviu falar. Esse livro já não é um romance, é um livro mais técnico, né? Mas que trata de uma experiência pessoal, onde o autor se colocou como cobaia da sua própria busca de conhecimento. Bem interessante essa premissa de onde parte o livro. Estou falando aqui de Aldous Huxley, com seu As Portas da Percepção e O Céu e o Inferno. É um livro de 1956. Né? Esse livro aqui, para quem conhece a história do rock, sabe que As Portas da Percepção, que vem de um poema, é usado nesse título e é o que deu origem aí ao nome da famosa banda de rock americana The Doors. Excelente banda também. Mas esse aqui é um livro interessantíssimo porque, diferentemente de outros dois livros super conhecidos do Huxley, esse aqui, sua principal obra, Admirável Mundo Novo, esse aqui todo mundo conhece, uma distopia que eu não tive também uma relação tão imediata e a minha fruição com esse livro não foi tão positiva quanto eu imaginei. Eu imaginei que gostaria bem mais desse livro. Já há muito tempo tinha expectativa de ler, quando eu tive a oportunidade de ler, não bateu tão bem, mas leitura obrigatória, inquestionável. Isso aqui está no panteão das literaturas, principalmente de ficção, né? Acabou gerando essa discussão com relação à ficção científica, porque se passa no futuro, mas é um livro que eu diria um livro eminentemente filosófico sobre reflexão sobre a condição humana. Então, esse eu acho que é o ponto do livro. Ele usa, vamos dizer assim, um cenário futurista, mas o ponto é eminentemente discussões sobre o que é, né, a ideia de humano, a ideia de liberdade, a ideia de livre-arbítrio. Esse acho que é o ponto fundamental. O outro livro do Huxley que eu já tive a oportunidade de ler, esse sim, um grande livro, esse eu li com muito prazer, apesar de ser também um livrinho um pouco mais longo, mas é o Contraponto, do Aldous Huxley. Esse é um livro que eu adorei ler, um livro que condensa pouquíssimo tempo de narrativa, né, quase 24 horas praticamente, num livro aqui que você possa imaginar, né, você colocar 24 horas em tantas páginas, é porque ele realmente faz um trabalho de narrativa maravilhoso que não cansa você, né, você vai acompanhando, você vai naquele ritmo que ele impõe a narrativa. Excelente livro aqui, o Contraponto, do Aldous Huxley. Sobre o céu, né, o Portas da Percepção e o Céu e o Inferno, são dois textos, né, obviamente, como deixa claro aqui no título, sendo que o que se destaca de fato é o Portas da Percepção, que é onde ele narra a experiência dele nesse desejo que ele tinha de conhecimento e de ampliar sua capacidade mental, sua capacidade intelectual, né, de conhecer, né, essas outras dimensões que estão fechadas para o mundo limitado da mente humana. Então ele vai atrás de como expandir essa mente. E ele vai atrás através de uma experiência feita numa universidade com o uso da mescalina, que é uma substância extraída do peyote, que é um tipo de cacto do deserto norte-americano. Então ele faz experiências consigo mesmo, ele se coloca como cobaia, ele usa a mescalina e ele vai contando o que ele vai vendo, o que ele vai sentindo, e isso vai sendo registrado. Então o texto em si é uma experiência de leitura muito impactante, muito algumas vezes até um pouco causa um certo desconforto, mas você entende o que ele está fazendo, você entende a busca que ele tem ali, o que ele quer alcançar e até que ponto até aonde ele está disposto a ir para alcançar aquilo que ele quer, que é essa expansão da consciência. E aí, sobre esse aspecto da mescalina, eu queria fazer duas referências aqui que eu trouxe aqui no nosso quadro de referências. Uma eu não tenho físico, mas eu queria mencionar, que é o Evangelho do Coiote. É um quadrinho escrito pelo Grant Morrison, que é um autor que a gente vai voltar a falar aqui sobre ele, porque tem livro dele aqui. Tem livro dele não, mas eu vou falar mais sobre o Grant Morrison por conta de um outro autor que tem livro aqui, que é o Neil Gaiman. Mas isso aí fica para nossa terceira parte. Mas eu queria falar aqui do Evangelho do Coiote, que é uma história em quadrinhos do Homem-Animal, que é um personagem, né, reinventado, reconstruído pelo Grant Morrison, e que tem o personagem usa a mescalina, ele usa o peyote ao longo dessa história, e tem uma das cenas mais fantásticas da história dos quadrinhos. Então, quem já leu o Evangelho do Coiote sabe do que eu estou me referindo, quando tem aquela cena da quebra da quarta parede, que é
É impactante até hoje para mim. Eu, quando lembro, ainda tenho aquele frio na espinha. Mas, sem dúvida, uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já li. E quadrinhos é uma coisa que a gente vai voltar a falar aqui, viu? Tem muito tempo que eu não leio, mas é uma coisa que a gente vem... tem muita coisa boa aí que eu queria trazer aqui com relação à minha experiência de leitura de quadrinhos também. Uma outra coisa impactante demais, essa também sobre mescalina, que vai certamente ter um lugarzinho aqui no canal, porque a gente vai falar sobre essa trilogia fantástica que eu tenho aqui em mãos, que são as obras de Carlos Castaneda, né? Eu tenho aqui as edições em inglês. Ela aqui no Brasil ficou o primeiro livro, né, que é este aqui, que é Os Ensinamentos de Dom Juan, né, o caminho do conhecimento IAC, né, que é a tribo aí, o grupo do qual faz parte o nosso Dom Juan, que é esse guia, esse sábio que leva aí o Carlos Castaneda numa viagem. E a palavra viagem aqui realmente ganha uma dimensão, porque vou ter que falar sobre esses livros, vou ter que descrevê-los, vou ter que falar de preferência sobre cada um deles, mas também no seu conjunto, né, nessa trilogia. Tem muitos outros livros, mas esses três iniciais, o primeiro, o segundo e o terceiro livros lançados, eu tenho os três aqui e vou te dizer, é uma viagem profunda e muito, muito, muito impactante, e a gente vai falar sobre esses três livros aqui certamente lá para frente. Mas tá aí, fica a dica: O Evangelho do Coiote, do Grant Morrison, e os livros aí do Carlos Castaneda, né, que tratam aí do Dom Juan, nesse caminho IAC do conhecimento. Foi aí nosso 19º livro, né? Falamos aqui sobre o Aldous Huxley, A Porta da Percepção e o Céu e o Inferno, sendo que o Céu e o Inferno também lida com isso, também lida com esses aspectos dessa topografia da mente, né? Esse safari mental que a gente pode fazer buscando partes desconhecidas da nossa mente. Então, o Céu e o Inferno trata um pouco sobre isso também. Então fica aí a nossa 19ª leitura de 2020 e vamos encerrar com o 20º livro lido em 2020, que eu não tenho também o livro físico, porque foi também das nossas leituras em PDF, lá no Clube de Leitura Anormal. Obviamente, quando eu me refiro a leituras em PDF, é porque eu não tive o acesso ao livro físico, né? Obviamente não se estimula que se lê em PDF ou não. Claro que todo mundo deve ler em livro físico, porque é muito mais prazeroso, inclusive, não é à toa que eu estou aqui cercado de livros. O meu preferido obviamente o livro físico. Mas quando isso não é possível, a experiência de leitura ela tem que ser buscada, né? E no caso aí, o CLA, né, o Clube de Leitura Normal, ele colocou na lista de leituras esta obra e eu fui atrás e li. Infelizmente não tenho aqui ela física, mas a leitura em si foi feita e acho que é isso que importa mais do que tudo. E qual foi essa leitura? Clássico, 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 inquestionável. Estamos falando aí do nosso segundo russo favorito, né? Obviamente o primeiro é o nosso queridíssimo, e a gente vai voltar muito a falar sobre ele aqui nesse canal, que é o nosso querido Dostoiévski. Mas aqui nós demos nosso segundo russo favorito. Eu diria terceiro, que eu também tenho uma relação muito próxima com o nosso Nicolau Gogol, né? O seu Almas Mortas é um dos meus livros também mais lembrados aí. Então gosto muito do Nicolau Gogol e do seu Almas Mortas, mas não tinha tido então ainda contato com esse gigante da literatura mundial e da literatura russa, que era o Lev Tolstói. Então nós lemos aí do Lev Tolstói O Morte de Ivan Ilitch, de 1886. Livro clássico, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar da morte de Ivan Ilitch. O Tolstói nem precisa dizer, né? Paz e Guerra, Ana Karenina, calhamaços fantásticos, né? Pedras fundamentais da literatura mundial. Mas aqui o Ivan Ilitch é um livrinho curtinho, um texto bem mais curto, mas é um Tolstói. Então a gente tem ali o quê? Uma crítica à mundanidade da vida, né? Uma crítica à mesquinhez dos interesses, né? Às vezes a morte é vista apenas como uma peça de dominó que cai e que gera outras engrenagens, né? Então a vida acaba sendo apenas um detalhe, e quando alguém sai do circuito, quem vai assumir o lugar dele, e se assumir o lugar dele, o outro vai pegar o cargo tal e o outro vai pegar o cargo tal. Então isso foi uma das cenas aí do Ivan Ilitch que mais me chamou a atenção, né? Essa coisa da vida como apenas uma peça dentro de um grande mecanismo, né? Sai essa peça, as outras já estão ali esperando para entrar no lugar. Então a gente tem aí crítica à mundanidade da vida, a gente tem aí a crítica à mesquinhez dos interesses humanos, mas temos um final que é uma ode, uma homenagem à capacidade de redenção do homem. Então acho que também esse é um ponto alto desse texto, A Morte de Ivan Ilitch. Nosso 20º livro lido em 2022, esse dentro da experiência do Clube de Leitura Normal.
da Maria Camila Moura, o que faz dessa leitura ainda mais especial, né? Colocada com toda uma nova dimensão de conhecimento sobre a obra, para então quando você vai para a obra, você já vai com um repertório muito mais apropriado para aproveitar melhor essa obra. Então fica aí a dica do A Morte de Ivan Ilitch, de 1886, do nosso querido Lev Tolstói. Bom, finalizamos aí nossa segunda parte, já estamos novamente, meu Deus, 40 minutos. Mas finalizamos nossa segunda parte e estamos indo para a nossa terceira parte, os últimos 10 livros desde 2022. E aí, com aquele adendo especial, aquela cereja no bolo, que vai ser a nosso top 10. Sendo que, pela minha empolgação aqui ao falar de alguns livros, acho que você já deve imaginar aqui quais vão estar nessa lista. Mas agradeço aí pelo tempo de vocês de assistir esse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like e não se esqueçam, a busca nos une. Um abraço.